a, então, em relação a períodos anteriores da vida, infância, adolescência, período do jovem adulto que vai até os 25 anos de idade, nós temos uma boa reposição de células. É por isso que até essa faixa de idade, a nossa pele é mais lisinha, é, os nossos tecidos se adaptam melhor à atividade física, nós não temos tantos problemas relacionados ao envelhecimento como nós passamos a ter a partir dos 30. A partir dos 30 eu não tenho a mesma reposição celular, então eu tendo, por exemplo, a perder mais massa muscular, os meus ossos tendem a ficar mais fracos, o tecido cartilaginoso tende a ficar mais fraco, é só ladeira abaixo, que é a fase que eu estou agora. E aí nós falamos do nanismo, que é um retardo no crescimento em decorrência da falta de hormônio do crescimento ou da baixa produção desse hormônio. O gigantismo e a acromegalia acontecem na mão inversa. Pelo excesso de hormônio do crescimento, no caso do gigantismo, eu tenho um crescimento exacerbado dos meus ossos e músculos, e no caso da acromegalia, no desenvolvimento ósseo, já que o GH trabalha com o IGF-1 indiretamente para crescimento dos ossos, na acromegalia, os meus ossos se desenvolvem também de maneira desordenada, eles são mais espessos, eles são mais duros, em determinadas regiões eu tenho mais proeminência, eles se deformam mais, né? Uma curiosidadezinha, né, enfim, esse cara aqui, Maurice Tillet, ele é do século passado, né? Ele acho que da década de 20, década de 10, 1910, 1920, uma coisa assim. E esse cara era boxeador. E o personagem Shrek foi baseado nele. Né? Ele era um boxeador, ele levava vantagem por ter ossos mais espessos, né, na hora de levar pancada. E os criadores do Shrek falaram que basearam o personagem nele, né? Bom, eu não acho legal você fazer uma brincadeira com... Uma homenagem, dependendo até vai, mas fazer uma brincadeira assim com a aparência da pessoa é um pouco complicado. Mas é uma curiosidadezinha aí. Agora vamos falar de outros dois hormônios hipofisários, né? Hormônios que a hipófise secreta e tem efeito direto sobre os tecidos, não são hormônios que vão estimular outras glândulas a secretar hormônio. Hormônio antidiurético. Cara, esse hormônio, e nós vamos falar dele de novo mais para frente, ele é responsável por diminuir a nossa excreção de água. Como assim nossa excreção de água? Tudo que for troca gasosa, quem cuida é nosso sistema respiratório. Então, captação de oxigênio da atmosfera e liberação de dióxido de carbono que o meu corpo produz na atmosfera, essa troca gasosa de liberar um e reter o outro, é feita pelo sistema respiratório. Todos os líquidos e componentes sólidos em excesso no meu corpo, eu faço a excreção pelo sistema renal. Tá? Então, quando eu estiver falando de água, quando eu estiver falando de determinados íons, como o sal, no caso, o cloreto e o sódio, cálcio, magnésio, essas substâncias sólidas em excesso, o meu corpo elimina pelo sistema urinário. E tanto a eliminação de água quanto a eliminação desses elementos sólidos vão ser chamados de excreção. Excreção. Diferente do Levi Fidelix, que falou um tempo atrás que sistema excretor não reproduz, né, a gente tende a ligar a excreção com fezes, né? Mas fezes não tem nada a ver com excreção. A nossa excreção está no sistema urinário. Então, a diurese reduz a excreção de água. A antidiurese, ela reduz a excreção de água. Outro conceito que nós vamos aprender mais para frente, que eu não vou aprofundar tanto, é a natriurese, que é a excreção de sódio. Então, diurese, excreção de água,
natriurese, excreção de sódio. Antidiurese, não vou fazer diurese, então não vou excretar água. Antinatriurese, não vou excretar sódio. Tá? Então, o hormônio antidiurético, ele ajuda a reter água no meu corpo. Se eu tiver com baixa pressão osmótica, se eu tiver com água e líquidos, de um modo geral, abaixo do normal, ou se eu tiver o excesso de outras substâncias que influenciem no meu equilíbrio osmótico, excesso de água, excesso de cálcio, excesso de glicose, o hormônio antidiurético vai ser secretado para que eu retenha mais água e dessa forma consiga equilibrar a osmose do meu corpo. Tá? Como que esse hormônio age, o hormônio antidiurético? Ele provoca aumento na permeabilidade de ductos coletores, né? E, consequentemente, a ausência desse hormônio reduz a permeabilidade de ductos coletores. Que ductos são esses? Sistema renal, segundo semestre, nós vamos aprender que o rim tem uma estruturazinha chamada néfron, que parece um encanamento. Igual o encanamento da nossa casa. E aí, assim, esse encanamento eu vou chamar de ductos coletores. Quanto mais ativo for esse encanamento, mais água eu consigo reabsorver e devolver para o meu organismo. Quanto menos ativo tiver os meus ductos coletores, mais água eu filtro para eliminar na minha urina, tá? Então, quando eu falo que tem aumento da permeabilidade de ductos coletores, eu estou falando que o meu sistema renal, tudo que passa de líquido pelo sistema renal, ele filtra consigo, tá? O que acontece é, o que o nosso corpo precisa, se o meu corpo estiver precisando de água, de sal, de glicose, ele reabsorve, ele filtra da corrente sanguínea, se eu estiver precisando, ele devolve para a minha corrente sanguínea. Tá? É isso que o meu sistema renal faz. Se tiver em excesso do meu corpo, ele filtra da corrente sanguínea e libera na forma de urina. Então, o hormônio antidiurético, ele faz o quê? Ele faz o sistema renal absorver água, absorver os nutrientes, nesse caso a água, do meu fluxo sanguíneo, e jogar de volta para a minha corrente sanguínea. Tudo que passa pelos rins é filtrado. Esse hormônio faz eu pegar a água e jogar e devolver para a corrente sanguínea. Como que o meu hipotálamo vai estimular a minha hipófise a secretar hormônio antidiurético? Como que o hipotálamo, aquela estrutura que nós vimos aqui atrás, ó, aqui, ó, como que esse cara, ele detecta a variação na pressão osmótica para estimular a hipófise a liberar hormônio antidiurético. Esse cara tem nas suas estruturas, tem na sua composição estruturas chamadas osmorreceptores e quimiorreceptores, tá? No sistema nervoso, eu tenho estruturas chamadas receptores, que são estruturas que monitoram determinada resposta externa ou determinada condição interna do meu corpo. Eles ficam ali monitorando. Os osmorreceptores são receptores específicos para controlar a quantidade de água e a quantidade de líquidos presentes no meu corpo. Ele monitora isso por pressão osmótica. Então, eu tenho uma célula nervosa específica para medir a pressão osmótica do meu corpo. E ela está no hipotálamo. Se a minha pressão osmótica começa a variar, no caso, se ela começa a cair, esse receptor, ele detecta essa queda na pressão osmótica, estimula o hipotálamo, certo? Estimula o hipotálamo a estimular a hipófise a produzir o hormônio antidiurético. E aí, feedback negativo. O hormônio antidiurético vai atuar para reter água no meu corpo, a minha pressão osmótica sobe, e aí esse efeito de aumento da pressão osmótica faz com que os osmorreceptores detectem essa normalidade
e faz o hipotálamo para de estimular a hipófise a produzir o hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético para de ser secretado, tá? Da mesma forma, quimiorreceptores. Eu tenho outros receptores responsáveis por detectar elementos químicos na minha circulação. Então, excesso de ácido, excesso de dióxido de carbono, excesso de oxigênio, ou falta de oxigênio, falta de ácido. Quando esses caras detectam variação na homeostase, eles também vão estimular a liberação do hormônio antidiurético para que eu possa reter a água, restabelecer a minha pressão osmótica, e aí restabelecer a pressão osmótica, restabelecer a homeostase, para de secretar o hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, ele também tem efeito sobre o nosso sistema circulatório, tá? Quando eu libero o hormônio antidiurético, ele tem efeito vasoconstritor. Ele estimula as minhas artérias a contraírem, tá? E, consequentemente, com esse estímulo de contração na parede das minhas artérias, eu tenho elevação da pressão arterial. Então, em situações onde eu tenho a redução da pressão arterial, um fator bem secundário, vai ser a presença do hormônio antidiurético. Eu vou liberar esse hormônio para reter mais água na minha circulação e para promover vasoconstrição nos meus vasos. E aí eu elevo a minha pressão arterial. Então esse cara vai ter duas funções: retenção de água no meu organismo e vasoconstrição arterial. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o hormônio antidiurético? Bom, falaremos mais dele em sistema renal, junto do sistema renina-angiotensina e aldosterona, que vão ter função semelhante. Ocitocina, galera. Esse hormônio que a gente comentou bastante dele quando nós falamos de feedback positivo. Ocitocina vai ter duas funções. Vai ser secretada para produzir contração no útero no útero gravídico, no útero com um bebê presente, para ajudar no parto. Então, durante o parto, eu vou ter a liberação de ocitocina para que esse hormônio estimule a contração da parede do útero, para que eu possa fazer meu parto, para que eu possa expelir o meu bebê. Tá? Além disso, esse hormônio ele vai estimular a ejeção de leite pelas glândulas mamárias. Juntamente da prolactina, ele vai ajudar na produção do leite nas mamas e depois ele vai ajudar na contração ele vai ajudar na ejeção do leite quando o bebê vai até o bico do seio da mãe e começa a se alimentar. O estímulo de sucção que o bebê faz no bico do seio da mãe ejeta leite para que ele possa bater o rango dele, entendeu? E aí, nessa hora que o bebê vai se alimentar, eu tenho a liberação de ocitocina para que, conforme ele vá fazendo a sucção do mamilo da mãe, para que ele possa mamar, para que ele possa se alimentar, eu vou ter a liberação de ocitocina para ejetar cada vez mais leite. Quanto mais ele vai mamando, mais ocitocina eu libero para ajudar a produzir e para também ejetar leite pelo mamilo da mãe. Beleza? Essas são as duas funções da ocitocina: contração do útero gravídico e ajudar na produção e fazer a ejeção do leite durante o aleitamento materno. Com relação à ocitocina, alguém tem alguma dúvida? Professor, e quando, tipo assim, a mulher não consegue
produzir o leite? A mulher não consegue produzir o leite, não é um problema só hormonal, é um problema estrutural, né? Então, ela pode ter um problema na secreção de ocitocina ou de prolactina, desses dois hormônios, ocitocina ou prolactina, assim como ela pode ter uma estrutura dos seios pouco desenvolvida para para poder produzir o leite em si. As glândulas mamárias, elas podem estar numa quantidade insuficiente ou elas podem ter uma quantidade de trabalho insuficiente a ponto da mulher não produzir todo o leite que o bebê precisa. Então pode ser um problema tanto hormonal quanto um problema estrutural da própria mama, né, do biotipo da mulher. E aí das duas uma, tem determinados tratamentos, principalmente de suplemento de vitaminas, hormônios, para estimular o aumento da produção de leite, mas nesses casos, né, o ideal seria, no caso da mulher, procurar um posto de saúde, porque nos postos de saúde eles têm estoque de leite materno, de pessoas que doam leite materno, e aí facilita, né, na amamentação e na alimentação do bebê. Mas aí é aquela coisa, vai ser mais fácil suplementar a alimentação do bebê do que tratar essa parte propriamente dita. O ideal é verificar essa capacidade antes do parto. Porque se aí você já tiver algum problema, se precisar fazer algum tratamento, alguma adaptação, já se faz antes. Mas depois do parto, na maioria das vezes, ou vai ter algum posto de saúde fazendo doação de leite para essas mulheres, ou o bebê vai tomar alguma suplementação, né? Na farmácia você tem leite em pó, né, específico para recém-nascidos, para atuar na nutrição dessas pessoinhas. Mas falando do problema em si, pode ser tanto hormonal pela, pela falta de, de produção do leite, né? Perdão, pela falta da produção dos hormônios ocitocina ou prolactina, ou pode ser um problema estrutural. E aí é mais fácil, mais rápido resolver suplementando a alimentação do bebê. Entendi, professor. Obrigada. Imagina. Da mesma forma, é interessante se a mulher não tem, não é mãe e não está gestante, pode acontecer dela produzir leite. Pode acontecer dela produzir leite. E o nome disso é galactorreia. Galactorreia. Eu posso ter uma situação onde a mulher ela não é mãe, está numa jovem adulta ou adulta, não é mãe, e começa a produzir leite. E essa produção de leite ela pode estar relacionada tanto a um distúrbio hormonal ou também pode indicar um risco de tumor na hipófise. Na maioria das vezes é um distúrbio hormonal, né? A pessoa às vezes tem um problema hormonal que ela não sabe e esse problema hormonal pode se manifestar dessa forma. Então, é indicado que se alguém tiver algum problema de produção de leite sem estar gestante nem nada, procurar o médico. Uma coisa que eu lembrei aqui que é interessante que eu, quando comecei a dar aula, não sabia disso, cara. Eu fiquei sabendo depois. Alguém tem mais alguma dúvida com relação à ocitocina ou com relação ao hormônio antidiurético? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta Vamos sobre a lá. ocitocina. Vamos supor, a mãe ela dá mamar, vamos supor, até os 3 meses, e aí seca o leite. Quer dizer então que parou de produzir ocitocina? Quando seca o leite da mãe. Olha,
não necessariamente parou de produzir ocitocina. Pode estar relacionado a uma diminuição na secreção de ocitocina e prolactina, ou pode ser um problema estrutural. Pode ser um problema nas glândulas mamárias. Por algum motivo, essas glândulas não estão. Não é que seca, é que não consegue produzir a quantidade necessária, né? Tipo, se você olhar no microscópio lá bonitinho, sai leite, mas não sai. Por isso que dá a impressão, a gente fala, pô, secou, né? Não, a glândula está funcionando, mas não está funcionando na mesma intensidade que antes. Pode ser tanto um problema hormonal, redução na produção desses hormônios, como também pode ser um problema estrutural. Pode ser algum problema nas glândulas mamárias, uma questão medicamentosa, enfim, qualquer outra patologia associada. E aí é aquela coisa, a mulher pode tentar fazer tratamento, mas pelo curto tempo de amamentação que vai faltar nesse caso que você está me falando, é muito mais provável que a pessoa busque tratamento suplementar. Busque leite na doação no posto de saúde perto de casa, ou vá até a farmácia e compre aquele leite em pó especial para recém-nascidos. Obrigada, professor. Imagina. O que mais, galera? Ah, e falando da galactorreia também, não necessariamente se a pessoa começa a produzir leite, ela está grávida. Uma vez, uma aluna da minha sala foi perguntar isso pro professor. Tipo, parou a aula assim, ela chegou pro professor assim, tipo, professor, começou a sair leite do meu peito ontem e eu fui, sei lá, olhar e tá saindo tudo, eu tô grávida. Aí, tipo, o professor de fundamentos em uroginecologia e obstetrícia explicou, não, tudo, papapá, papapé. E aí no fim não era nada. Mas, né, já dá aquele sustinho. Então, se isso acontecer, é mais provável que seja um problema hormonal do que seja gestação. É que eu sempre lembro disso, porque tipo, foi bem no meio da aula, assim, pá, tipo, a gente tava se arrumando pra sair da sala, a minha mandou essa, aí tipo, parou o tempo, assim, ficou todo mundo. Mas, vamos lá, galera. Hormônios da tireoide, galera. A tireoide, este órgão presente junto ao osso ióide envolto na nossa opa, envolto na nossa traqueia, abaixo da nossa laringe. Este órgão atua na produção de hormônios para o nosso corpo. Tá? Pode produzir a trioditironina, triodotironina, de triiodo, né? São 3 moléculas de iodo. Triodotironina e a tiroxina. E aí nós podemos facilitar e chamar de T3 e T4, tá? Na maioria das vezes, quando eu vou fazer exame de tireoide, eu, na verdade, mensuro o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, né? Que é o hormônio que vai estimular a tireoide a produzir esses hormônios aqui. E se eu for verificar o trabalho da tireoide, é a tiroxina que vai aparecer no meu exame. Mas tanto o T3 quanto o T4 têm a mesma função. Esses dois hormônios vão realizar aumento no uso de carboidrato, lipídio e proteína, né? Então aqui só acrescentando o que eu falei nas aulas passadas, que eu falei que o aumento do metabolismo estava relacionado com o processamento de lipídios, esse hormônio também utiliza carboidrato, no caso a glicose, o mais comum que a gente usa na produção de energia, e proteínas, para que eu possa ter mais energia disponível, mais ATP disponível. Além disso, T3 e T4 atua no crescimento dos ossos,
influencia no nosso consumo de oxigênio, produção de calor, né? Se eu vou produzir mais energia, eu vou gastar mais energia. E essa a gente sabe que quando eu quebro uma perninha do meu ATP, a energia é liberada na forma de calor. Maturação perinatal, ou seja, a maturação do meu feto, quer dizer, maturação do sistema nervoso do feto. A T3 e T4, quando a gestante está fazendo a gestação, desenvolvendo o feto no útero, ela libera esses hormônios para ajudar a desenvolver o sistema nervoso do feto. E o pouquinho de hormônio que o feto tem também ajuda nesse desenvolvimento do sistema nervoso, ajuda a desenvolver cérebro, medula e raízes nervosas. Além disso, a tireoide não produz só T3 e T4. A tireoide também produz calcitonina e paratohormônio. Tá? E aqui é outra coisa que eu também vou corrigir, que na outra aula eu falei invertido. Estava errado. Calcitonina diminui a calcemia. A gente já sabe, já temos uma experiência aqui em fisiologia humana, que tudo que tem mia no final, eu estou falando de concentração sérica, estou falando de concentração na corrente sanguínea. Então, calcitonina diminui a calcemia, ou seja, diminui a quantidade de cálcio presentes na corrente sanguínea. E o paratohormônio, certo? Paratohormônio aumenta a calcemia, ou seja, aumenta a quantidade de cálcio presente no sangue. De onde vem a maior percentual de cálcio do nosso corpo? Joyce. Vou falar com a Joyce, que eu nunca falei com a Joyce nessa aula. Só falei no primeiro dia só. Aí, Joyce? Joyce está no microfone? Oi, professor. Oi, Joyce. Joyce, vamos lá, Joyce. Qual que é a maior fonte de cálcio do nosso corpo? Pode chutar. Maior fonte de cálcio? Do nosso corpo. Aqui, sem comer nada, parado, do jeito que a gente está. De onde você acha que... Qual parte do nosso corpo você acha que tem a maior quantidade de cálcio? Maior fonte? Pode chutar. Um órgão, uma parte do corpo. Ai, professor. Não precisa se preocupar não, cara. A gente está aqui trocando uma ideia, pá. Porque hoje, se você não souber, você vai aprender para não esquecer nunca mais. E se você souber, você vai dar aquela... Pode chutar. Vamos lá. Ai, professor, não Não tô sabe? conseguindo. Não. Alguém sabe, galera? Professor, eu posso tentar chutar? Não sei se vai estar certo, mas... Vamos lá, Lara. Vamos ver. Osso? Nos ossos? Osso. Isso. A maior fonte de cálcio do nosso corpo, perfeito, são os ossos. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque, claro, a minha alimentação vai ser fundamental para que eu possa manter o meu cálcio no meu corpo. Então, leite, principalmente, é muito rico em cálcio, maçã, algumas outras frutas e alimentos que agora eu não vou lembrar, né? Minha área de nutrição. Mas os nutrientes desses alimentos vão para os ossos. Obrigado, Joyce. E obrigado, Lara, pela participação. Toda vez que, por exemplo, o meu músculo precisar de cálcio para contrair, esse cálcio vai vir na corrente sanguínea. De onde? Dos ossos. Toda vez que o meu coração precisar de cálcio para bater, esse cálcio também vem na corrente sanguínea dos ossos. Tá? Então,
a calcitonina e o paratormônio vão atuar para extrair cálcio do osso ou para reter cálcio no osso. Porque eu não posso ficar tirando o cálcio adoidado do meu osso, senão eu fico doente. Tá? E aí agora eu vou perguntar para Letícia, que eu também sou uma pessoa que eu quase nunca falo, porque na minha tela aqui só aparecem 16 nomes. Eu deveria reorganizar vocês aqui na tela. Deixa eu colocar aqui no modo conferência para ver se melhora. Não mudou nada. Não mudou nada. Então eu vou voltar para o jeito que estava. Volta para o jeito que estava. Enfim, vai ficar assim até o final agora. Letícia, tá fácil. Ei, Letícia? Letícia, aí, voltou. Letícia não está. Agora eu vou perguntar então para todo mundo aí, para a sala. Qual que é a doença do qual os meus ossos se encontram fracos? Estão suscetíveis à fratura para qualquer tombo. Oi? Osteoporose. Osteoporose, galera. Parabéns, galera. Osteoporose, tá? E um dos problemas da osteoporose, dentre outros hormônios, envolve também concentração de calcitonina e paratormônio, tá? Então, a gente fala muito de T3 e T4 na tireoide, porque eles aumentam o metabolismo, produção de energia, tudo, mas calcitonina e paratormônio são igualmente importantes ou mais, porque uma desregulação nesses caras pode fazer ou faltar cálcio para o meu músculo contrair, ou para o meu coração bater, ou para os músculos lisos dos nossos órgãos também fazer a sua contração. Estômago funciona assim, rim funciona assim, a bexiga funciona assim. Esses músculos precisam fazer contrair. Todo músculo precisa de cálcio para contrair. Ao passo também que se eu liberar muito cálcio na corrente sanguínea, dentre outros problemas, eu posso ter a falta de cálcio no osso. E o meu osso fica fraco, qualquer tombo, ele quebra. Tá? Então, concentração de calcitonina e paratormônio serão fundamentais para a saúde óssea. Vamos falar de T3 e T4 primeiro, depois a gente fala de calcitonina e paratormônio. Esses hormônios T3 e T4 estimulam a transcrição de genes através do RNA mensageiro para que eu possa estimular tanto mais reações químicas através das minhas enzimas, construção de proteínas, tanto que T3 e T4 ajuda no crescimento dos ossos, e transporte de outras substâncias para aumento do meu metabolismo, tá? Então, T3 e T4 vão atuar ou para que eu desencadeie várias reações químicas dentro da célula para produzir mais ATP, ou elas vão atuar na formação do RNA mensageiro, tá? Aquela legenda que eu coloco no meu DNA para que o ribossomo entenda a receita que está escrita no DNA e possa produzir. Ou produzir outras proteínas, ou produzir outras estruturas da minha célula, ou até mesmo ajudar na produção de ATP. Só lembrando, galera, tô vendo o pessoalzinho colocando presente aqui do lado. Quem entrou na aula depois e acabou não colocando, vai deixando o presentinho aqui no nosso chat aqui para eu fazer a chamada daqui a pouco. Depois que acabar a aula. Bom, aqui está a secreção do T3 e T4, né? Quem regula não só T3 e T4, quem regula toda a secreção hormonal dos hormônios da tireoide, dos 4 hormônios aqui, ó, é esse cara aqui, ó, TSH. Então, o hipotálamo secreta TRH, TRH age na hipófise para a hipófise secretar TSH, e o TSH entra na célula da minha tireoide, ativa o segundo mensageiro MPC para que eu possa produzir T3 e T4.
tá? Então, os nossos hormônios, o TSH, ele é um hormônio que vai precisar de receptor da minha célula para ativação de proteína G, né? Como a gente já viu no primeiro tópico do sistema hormonal. E aí o AMP cíclico ativa a proteína quinase, que vai vir aqui na minha célula, estimular a transcrição de T3 e T4 e a produção desses hormônios, tá? Esses hormônios vão atuar tanto no aumento do meu metabolismo quanto na síntese proteica. Principais efeitos de T3 e T4: aumento no número e na atividade mitocondrial, tá? Como nós falamos lá no início da disciplina, a mitocôndria é aquela bactériazinha que foi ficando no nosso corpo ali, fazendo um puxadinho, que ajuda na produção do ATP. Só que ela produz quantidades industriais de ATP, produz ATP pra caramba, tá? Então, T3 e T4 aumenta a quantidade de mitocôndria presente e faz com que essas mitocôndrias trabalhem mais para produzir mais ATP. Além disso, T3 e T4 atua através de uma enzima sódio-potássio ATPase, que vai atuar na nossa bomba de sódio e potássio, na membrana celular. Ou seja, T3 e T4 vai ajudar as células a despolarizarem muito mais rápido. As células nervosas vão ficar loucas a milhão, célula muscular vai contrair como nunca. Aumenta o metabolismo de carboidratos e lipídios. Lipídios, tá errado aqui. Aqui quem sabe faz ao vivo, e quem não sabe, depois que vê que tá errado também, vai lá e corrige ao vivo também. Lipídios. Então, eu vou pegar mais glicose e mais ácidos graxos livres, degradar para produzir ATP, além do ATP que já está sendo produzido pela mitocôndria. É ATP pra caramba mesmo, galera. Redução de colesterol, fosfolipídios e triglicerídeos circulantes na minha corrente sanguínea e aumento de ácidos graxos livres. Colesterol e outros fosfolipídios, que são gorduras que vão atuar na parte estrutural dos meus tecidos, que eu não vou utilizar para produzir energia, eu vou armazenar essas gorduras em algum lugar. Eu vou armazenar essas gorduras na minha célula, eu vou armazenar elas em algum lugar. Redução na quantidade de triglicerídeos circulantes. Da mesma forma que eu guardo glicose na forma de glicogênio no fígado, o ácido graxo livre, que é a menor molécula de gordura que a gente usa para degradar e produzir energia, eu guardo na forma de triglicerídeos. Então, se diminui a quantidade de triglicerídeos circulantes e aumenta de ácido graxo livre, quer dizer que eu estou pegando esses triglicerídeos e desmembrando eles para ficar mais fácil para os meus tecidos degradar esses caras para produzir energia. Tá? Aumento na taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal é o seguinte: eu tenho um gasto energético quando eu estou dormindo, outro gasto energético agora, parado, assistindo aula aqui com vocês, ou falando, né? Tô gastando um pouco mais de energia porque eu tô falando muito, mas se eu estando aqui em casa, parado, sentado na frente do computador, eu tenho outro gasto de energia, e se eu sair daqui, com máscara, claro, e correr pela minha rua, eu tenho outro gasto de energia maior, tá? Então eu tenho um gasto de energia em movimento, em exercício, e eu tenho um gasto de energia basal, que é esse gasto de energia que eu não estou dormindo, estou fazendo atividades, mas são atividades do dia a dia, atividades de baixa intensidade, tá? Então, os hormônios T3 e T4 vão fazer com que o meu corpo, sem estar fazendo exercício parado, igual a gente está aqui na frente do computador, gaste mais energia do que gastaria normalmente. Tá? E, consequentemente, se eu vou gastar mais energia, essa energia vai precisar vir de algum lugar. Ela vem dos carboidratos e dos lipídios.
diminui a quantidade de carboidrato circulante, no caso glicose, e diminui a quantidade de lipídio circulante e a quantidade de lipídio armazenada pelo meu corpo. Consequentemente, há um estímulo para redução do peso corporal, na presença de T3 e T4, porque se eu vou gastar mais energia e eu tenho mais gordura, mais ácidos graxos livres presentes no meu corpo, eu vou usar esses caras para quebrar, produzir energia. Então, eu gasto mais gordura, armazeno menos no meu tecido, tenho menos tecido adiposo, meu peso diminui. Bom, a gente tem mais 5 minutinhos aqui. Eu vou passar essas últimas funções e aí a gente tira umas dúvidas aí. Maior atividade enzimática, né? A gente falou anteriormente da função intracelular dele. Aumento na respiração, aumento da motilidade gastrointestinal, efeitos para estimular a secreção de outros hormônios, no caso, liberação de insulina, glicocorticoides, do paratormônio para liberação de cálcio. E T3 e T4 também vai ter ação sobre a função cardiovascular, tá? T3 e T4 aumenta a minha respiração, aumenta o trabalho do sistema respiratório e também aumenta o trabalho do sistema circulatório. Por aqui eu já estou vendo que esse hormônio vai ser muito liberado durante o exercício. Por quê? Em que situações que tem aumento do fluxo sanguíneo, batimento cardíaco, da frequência respiratória, produção e gasto de energia? Quando eu estou fazendo atividade física, tá? Então, T3 e T4 vão atuar principalmente em atividades físicas, para que eu possa aumentar o gasto energético, aumentar a quantidade de energia disponível para poder gastar, fazer minha atividade física, e, consequentemente, aumentar o trabalho do fluxo sanguíneo e da respiração. A respiração vai fazer troca gasosa, vai eliminar o dióxido de carbono que eu estou produzindo no exercício, reter oxigênio, e circulação sanguínea, levar esse oxigênio até os tecidos e retirar o dióxido de carbono que os tecidos produzem, para a respiração poder mandar para a atmosfera, tá? Aqui, galera, é aquela mesma imagem de feedback negativo, só que com um desenho mais bonitinho, um pouco mais difícil de ver, que está no Gaetano, mas o Tortora tem essa mesma imagem. Então, quando eu tenho aumento do meu metabolismo, por exemplo, o hipotálamo produz TRH para estimular a hipófise a produzir o TSH, o hormônio estimulante da tireoide. TSH vai até a tireoide, estimula a tireoide a produzir T3 e T4. T3 e T4 aumenta o metabolismo, aumenta o gasto energético, e aí eu terei receptores de quantidade de oxigênio circulante, quantidade de ácido circulante, que vão detectar. Se eu já estiver produzindo uma quantidade de energia suficiente, o meu hipotálamo inibe a estimulação da produção de T4. Se não, hipotálamo estimula a hipófise, que estimula a tireoide a produzir T3 e T4. Feedback negativo. Na hora que eu resolvo o problema do metabolismo, para de produzir hormônio. Enquanto o problema estiver presente, eu estou secretando hormônio para tentar resolver meu problema. Então, esses eram os efeitos de T3 e T4, galera. Efeitos metabólicos sobre o sistema cardiovascular, gastrointestinal, respiratório.